Tenaz Concurso Professor Dudu Aulas. Aqui no caso, essas questões, esse resumo cabe a prova, no caso, para Bacen, né? Vai ter prova em Bacen, EFON, qualquer prova que vocês quiserem, tá legal? A galera que vai fazer Enem, muita gente vai fazer Enem, muita gente vai fazer PEMED, então essa parte desse resumo aqui é cabível a qualquer concurso, qualquer português é para todo concurso, assim como matemática, tá? Quando eu falo de forma nominal, tem infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, qual o exemplo que eu coloquei de verbo? Cantar, beber, sorrir. Tá vendo? Termina em AR, ER e R. Gerúndio, cantando, bebendo. Bebendo. Qual outro? Sorrindo. Particípio, já foi, né? Já passou. Então, cantado, tudo voltado aos exemplos de verbos que eu coloquei, tá? Cantado, bebido, sorrido. Galera, como é resumão, eu vou ser mais rápido, tá? Forma nominal, no caso, a parte de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Cai em prova direto, tá? Qual é a parte que termina, no caso, a primeira conjugação? Termina em quê? AR. E termina em segunda? Muito bom. Termina em terceira? O que eu coloquei? A, E, I. Porque primeira, segunda e terceira. A, E, I. Não é isso? Por faz parte, no caso, da segunda conjugação. Só resumir logo, que vai tendendo a correr, tá? Então, segunda conjugação, que termina em R. E isso cai em prova, tá? Já vimos questões desse tipo aqui para a polícia lá de fora, né? Para falar de fora, Minas Gerais, Santa Catarina, até a Polícia Federal, tá? Isso aí, prova militar, para EGS, ESA, SPSEG, CEFOM, INE, ITA. A prova da tribunais é mais difícil, tá? Olha só, observação. Quando eu falo necessidade de livros, galera, necessidade é o quê? Quando eu falo de substantivo abstrato, a parte de necessidade é um nome, não é isso? Não está dando nome? É uma questão no caso. Eu tenho necessidade de livros. Necessidade abstrato, ele dá ação, sentimento, qualidade, estado. Então aqui no caso é um substantivo abstrato. A necessidade de livros é o quê? Estaria no estado de necessidade? É um estado, né? A necessidade dele ter o livro, não é isso? Então é uma necessidade. Então se qualifica como o quê? Substantivo abstrato, o que a Raíssa falou. Então logo depois vem o quê? Um complemento que é nominal. O CN é um complemento nominal. Esse D ele não vai configurar aquela parte de livros, não vai se tornar objeto direto. Agora embaixo, como é que muda? É o que a galera falou. Português é maneiro por causa disso aqui, ó. Observação 2. Necessito. Necessito é nome ou é verbo? Necessita o quê? Já está aqui, ó. Titi já colocou, ó. Verbo. Verbo. Quem necessita de algo, de alguma coisa, de alguém. Não é isso? Então, necessito de livros. Esse de é preposição. Se é preposição, o verbo é o quê? Transitivo e indireto. Então, qual a diferença de necessita aqui para necessidade? Um é substantivo e outro é o quê? Verbo. E depois, no caso, necessito de livros. De livros é o quê? Objeto indireto. O objeto indireto ele vem depois de quê? De um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto ele perde termo preposicionado. As preposições quais são? Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, após, perante, pois, sobre, trás. Tá? Então tá aí. Tá? Como resumão, não vou adentrar, porque a galera está estudando aí. Galera, não desista, tá? Estuda e leva a sério, porque você estuda um ano, você não está perdendo tempo não, você está ganhando conteúdo para passar em prova e ter qualidade de vida, tá? Qualidade de vida, para pagar a condição bacana, né? Poder casar, para você também esteja mesmo, né? Esteja alinhado. Olha aqui, cheguei a casa ou cheguei em casa? Qual é? Cheguei a casa. Esse aqui tá o quê? Errado. Aí eu coloquei embaixo ali já o porquê. Eu não vou colocar um exemplo, que nem lá. Eu não vou colocar um exemplo e não explicar. Estou em, significa o quê? Parado. Fico em, parado. Fui a, movimento. Cheguei a, movimento. Então se simboliza movimento, cheguei. Eu estou chegando, cheguei. Cheguei. Movimento. Não é isso? Então eu cheguei a casa. Fui a. Qual a frase que mais fala aqui no caso? Fui à França, né? Aí entra a frase. Fui à França, voltei da França. Vamos botar de conhecer França, né? Fui à China. Quem tem vontade de ir à China aqui? Eu não tenho. Não, mas é uma questão cultural, não é isso? Sim. Olha só. Agora, estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Ela falou que é perfeito. Estou em casa. Está parada. Ela está parada. Ela está vendo o quê? Um exemplo. Está vendo Netflix. Netflix, não é isso? A amiga fala, amiga, onde você está? Estou em casa.
Agora, quando eu falo estou estudando, né? Estou estudando. Agora, quando eu falo estou no curso, tá certo? Tá certo? Vamos entender isso depois? Vamos parar para pensar nessa parte. Eu vou deixar sempre vocês também pensando, tá? Dá simbolismo no caso, ó. Quando eu estou, eu faço isso aqui, ó. Parado, tá vendo? Fico parado. Quando eu fui, eu coloco essa seta aqui, ó. Sempre na prova eu coloco isso. Essa seta me ajuda. Se eu estou parado, eu estou em movimento. Tá bom? João chamou Maria de feia. Sempre os exemplos são de João e Maria, né? Tá bom? João chamou Maria de feia. João é o quê? Sujeito. Chamou o verbo chamar. Olha só, presta atenção. Chamar, evocar, entra em regência. Tá? Ele está chamando quem? Ele está chamando alguma pessoa aqui. A interpretação é isso. Leitura e interpretação. Português é isso. Tá? João chamou Maria de feia. João, sujeito, chamou, é o verbo, não é isso? Ação. Presta atenção. O verbo, ele faz o quê? Ele é questão da ação, não é isso? Não é? Questão da ação. Então, chamou, deixa quieto, é o verbo. Vamos supor que eu não coloquei nada de transitividade verbal ali. Maria é objeto direto. Ele chamou Maria. Se você tirar aqui de feia, João chamou Maria. João chamou alguém, não foi isso? Existe preposição? Não. Então, no caso, chamou ali é verbo, transitivo direto, Maria é objeto direto. Mas quando complementa aqui, ó, de feia, ele chamou Maria de alguma coisa. Né? Maria chamou Maria de quê? De feia. Feia, né? Qualidade, característica de quem? De Maria. Mas Maria, aqui na função aqui, ó, é o quê? Objeto direto. Então vai ser o quê? Predicativo, PVO, né? Predicativo do objeto direto. Porque a qualidade de quem? De Maria. E Maria está na função de objeto direto. Agora, aqui embaixo. João a Maria, né? De feia. João chamou, né? Perdão. João chamou a Maria de feia. Esse A está craseado. Isso cai em prova. Eu coloquei craseado. Eu não colocaria para depois entubar vocês. Está craseado já. Quando eu falo João chamou alguém. Ele está evocando, está chamando. Está chamando alguém. Está chamando alguém. Aqui no caso, ele falou. João falou, né, que Maria é feia. Não é isso? Por exemplo, assim, mudando a configuração. Você pode alterar a frase. Tá? Agora, quando ele está evocando, chamar na situação de evocar, chamou a Maria. A Maria é artigo feminino? Então aqui, preposição mais o artigo. Olha aqui. O artigo mais, no caso, a preposição vai dar o quê? Crase. Então, no caso aqui, chamar, está evocando, né, a Maria de quê? De feia. Evocar não é questão maligna não, tá? É questão verbal, tá isso? Tá legal? Tá beleza? Tem que saber muito regência. Eu já falei que ia entrar em regência e estou já entubando aí. Então chamou. Esse A que está craseado, aqui no caso é do artigo Maria, que é feminino, tá bom? O artigo relacionado a Maria, Maria é substantivo feminino, é isso? Então tem que ter o artigo. A frase correta seria o João, tá? Para colocar no caso o artigo masculino antecedendo o substantivo, né? Que é o quê? Substantivo. O nome, João, substantivo o quê? Substantivo, João o quê? Substantivo o quê? Comum, próprio? Próprio, tá? Mas na verdade aqui é o sujeito. E se tivesse o ali, o João seria adjunto adnominal. Está junto do nome. Adjunto adnominal está junto do nome. Guardando isso, eu estou falando assim, mas eu vou colocar depois no conteúdo. Então, no caso, Maria, objeto indireto, porque antes está sendo o quê? Verbo transitivo indireto, porque aqui no caso chamou, está evocando. Tem a preposição com o artigo. Juntou, formou a crase, tá legal? Formou a crase aqui. Logo, de feia vai ser o quê? Predicativo do objeto indireto. Porque Maria aqui já está na função sintática de objeto indireto. Tá legal? Cuidado, é isso que tem. Os alunos têm essa dificuldade. Mas se você estudar direto, pegar as provas, resolver, né? Pega a prova de tribunal. Pega a prova, sei lá. Eu, particularmente, eu melhorei estudando de pouquinho em pouquinho, né? Começando por baixo, depois eu fui para o tribunal, só tribunal, PRF, tribunal, tá? E são coisas que aterrorizam, não é isso, Osso? Aterroriza? Entendeu? Foi? Posso prosseguir? Olha só, eu não fiquei aqui enchendo linguiça, tá? Antônimo, é o contrário, é a palavra que é contrário, tá? Sinônimo, é a palavra que é igual, semelhante, né? Igual, semelhante, simboliza o que na matemática? Congruente, não é isso? Não é? Denotativo
Denotativa, sentido real. Denotativo, dicionário. Sublinha aqui, dicionário. É o sentido real, tá? O sentido denotativo da palavra, ele vai sublinhar lá. Aí você sabe que denotativo é o sentido do dicionário, porque tem o dia e o dia. Então, sentido real, não é isso? Sentido real. Conotativo, sentido figurado. Entendeu? Podemos? Aí eu já vou introduzir aqui no caso orações coordenadas sindéticas e assindéticas, para depois entrar em orações adverbiais. Isso está em prova geral. Tá? A prova de português é geralmente o quê? Você tem que estar adequado com redação e interpretação textual. Você tem que estar fundamentado em todas essas questões aí. Tá? Beleza? Crase, regência, preposição. Sabe isso, irmão? Junto com essa parte de orações, tu faz excelente prova. Mas tem que estar com psicológico bom, estudando todo dia. Tá? Orações coordenadas sindéticas. Primeira coisa, sindética é sem conjunção, tá? Sindética, com conjunção, perdão. E a sindética, olha, só ver aqui, ó. A sindética, A, esse A simboliza que ele é sem, tá? E sindética ele é com, tá? Sindética é o quê? Com conjunção. E a sindética, sem. A aditiva, ele estudou e passou. Não está tendo a conexão ali no caso do adicionando esse E. É uma conjunção, é isso? É um conectivo, é uma conjunção ali. Então ele estudou, o cara estudou, passou, então não foi produtivo, não agregou? Pô, ele estudou, então passou, não é isso? Eu poderia botar aqui, ele estudou, mas passou. Esse mais estaria na configuração de E, tá? O cara coloca isso na prova para ferrar vocês. Ele estudou, mas passou. Esse mais está representando o E, tá? Agora aqui, ele estudou e passou. Pô, o cara passou por quê? Ele estudou. Então está sendo o quê? Aditiva. Foi, no caso, a relação dele ter estudado. Ele estudou e passou, não é isso? Aditiva, oração coordenada sindética, aqui não tem conjunção. Aqui tem a conjunção, oração coordenada sindética aditiva. Não agregou a ele estudar, ele não passou? Tá bom? Eduardo, aqui poderia ser um mais? Poderia. Na configuração de E. Na configuração de E. Esse E poderia ter um mais aqui, né? Tem gente que fala, mas, eu não entendo que o professor fala isso, né? Mas eu respeito. Poderia ter esse mais aqui, né? Igual a E, tá? Poderia. Já vem prova, tá? Já fiz prova que estava assim. Mas eu já estava já com a maldade. Galera, vocês fazem concurso, vocês têm que estar com a maldade em mente. A maldade é o quê? Você estudar todo dia, mas de forma correta, e pegar provas que são vinculadas à sua banca. Se a sua prova é FGV, você vai pegar provas FGV. Mas Eduardo, eu gosto de estudar FGV, a Fundação Carlos Chagas, eu gosto de pegar SESC, pô, é bacana, você vai ter um conhecimento maior. Mas estuda de forma adequada e lê o edital. Tá? É primordial. Tem um candidato que não lê o edital, acredite, não lê o edital. Da polícia e Ibad. Aí chega lá, vai estar com caneta do tipo X, o cara vai com caneta do tipo Y, já está eliminado. Tá? Vai de bermuda, não pode, tem que ir de calça, está eliminado, vai nem entrar. Tá bom? Olha só, adversativa, ele não estudou, mas passou. Bom, o cara não estudou, ele não estudou, olha só. Ele não estudou, mas passou. Aí você muda aqui, olha só, adversativa, ainda assim, entretanto, todavia, mas, porém. Eu não posso mudar aqui para porém, ele não estudou, porém. Fala assim, caramba, o cara não estudou, porém passou. Ele conseguiu uma conquista mesmo não estudando. Adversativa. Não poderia botar E, porque para passar ele teria que estudar. E como ele não estudou, ele passou, é uma Ele não adversativa, né? estudou e passou. Esse E estaria na configuração de quê? Adição, não? Não, aqui ó, eu poderia ter o mais, estaria adicionando. Ele vai utilizar uma conjunção para empenar você. Aqui eu poderia colocar, ele não estudou e passou. Esse E não poderia mudar também para mais, olha só, cuidado. Na prova o cara não vai colocar tudo certinho, ele vai alterar. Ele vai alterar a ordem da frase, ele geralmente é o sujeito e depois vem o complemento. Ele vai mudar tudo, e você vai ter que agrupar a frase e saber discernir o que está acontecendo ali, tá bom? Olha só, aqui eu poderia colocar assim, ele não estudou e ele passou. E se passou, mas é adversativo, o cara não estudou, ainda conseguiu. Hoje é mentira, tá? Porque a pessoa está falando na internet de um mês, estudar 30 dias e conseguir passar no concurso. Isso é tudo mentira para ganhar dinheiro. Tá? Concurso, vocês já estão cientes como é que é para ajudar. Você está comigo há quanto tempo? 3 meses. Você evoluiu. Você está comigo há quanto tempo?
7 meses, você tem menos tempo, né? 2 meses, já viu, mas você evoluiu aqui. Não tem como o cara passar em um mês. Ainda mais com quantitativo de conteúdo. O edital matemática, na verdade, é tudo. Português, na verdade, é tudo. Tá? Você sabe disso, né, filho? Então, assim, isso aí usa uma mentira, tá? Então, voltando aqui, pô, o cara não estudou, mas passou. Olha aqui, para adversativo eu posso utilizar ainda assim, entretanto, todavia, mas, porém, contudo. Por exemplo, ele não estudou, contudo, passou. Não está tudo explicativo aqui? Então, você não tem cuidado com isso, tá? Aqui, no caso, é a oração coordenada assindética, eu separei, no caso, as orações. Esse mais é a conjunção, tá bom? Assim como esse também é a conjunção, mas eu poderia trabalhar como mais. Aqui, esse mais poderia trabalhar como e também, tá? Você vê, o mais também pode ser igual a e. Na frase, o cara vai querer enfiar você, ele vai estar na conjectura. Que nem ao. Ao não é para o. O pessoal não fala do ao. O ao é a preposição. Ao é configurada para o, é a preposição, tá legal? Então, aqui, quando eu tenho, no caso, uma conjunção, é o quê? Oração coordenada sindética adversativa. E aqui não tem, no caso, a parte de conjunção, é oração coordenada assindética, tá legal? Que nem lá em cima. Aqui não tem, no caso, a conjunção, é oração coordenada assindética. Eu coloco oca, tá bom? Aqui, no caso, é sindética, aqui tem a conjunção. Sindética, tem conjunção, beleza, filho? Ó, explicativa. Faça, tem ordem. Ordem, na primeira oração, cuidado. Faça o exercício, vírgula, pois precisa entender. Esse pois configura como porquê, visto que, uma vez que. Mas a ordem na primeira oração já me deixa voltado, que é a oração coordenada sindética, o que é? Explicativa. Ordem, faça. Faça. Os exercícios, né? O exercício, no caso, pois precisa entender. Pois, porque junto, né? Porque junto. É a resposta, porque precisa, tá bom? Visto que, uma vez que. Mas sempre fica atento aqui com essa parte do verbo, tá? Verbo não, a ordem da oração, tá bom? E aqui, no caso, pois é a conjunção, tá? Isso aqui é a conjunção, tá bom? Conjunção. Beleza? Galera, conclusiva. Conclusiva. Até aqui nos acompanhou o senhor? Tá todo mundo tranquilo? Tá todo mundo de boa? Galera, conclusiva. Ele estudou, logo passou, né? Esqueci só de concluir ali com o outro, não é isso? Logo passou, o pessoal escreve muito errado, né? Ele estudou, logo passou. Olha só, a conclusiva eu posso usar assim, portanto, então, logo. Ele estudou, portanto, eu não poderia mudar esse logo para portanto? Portanto, passou. Na conclusão, ele estudou, logo passou, portanto, então. Olha só o que eu posso utilizar. As conjunções, assim, portanto, então, logo. Eduardo, eu posso utilizar então, no caso, essas conjunções. Então, essa aqui que não tem conjunção nenhuma, o que é oca? Oração coordenada sindética. Logo passou, esse logo configura, poxa, então, né? Portanto, assim passou. Então, é o que? É uma conclusão, tá bom? Cuidado com questão de consequência, causa, tá? E conclusão. Cuidado. A gente vai ver mais pra frente. Alternativa, ou fala ou preste atenção. Isso aqui não faz, não junta nada, esse o aqui, tá? Esse aqui já junta. Por isso que é conjunção, tá legal? Então esse ou preste atenção aqui no caso. Ou fala ou preste atenção. Esse segundo está juntando, não tá? Não está juntando a frase? Não está conectando? Então é a conjunção. Ou fala ou preste atenção. Alternativa. Ou fala ou preste atenção. Tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo? Falar e prestar atenção? Então cuidado. Ou fala ou preste atenção. Atenção que eu vou falar agora. Galera que está aqui no presencial, galera que está aí no online, no YouTube, assina como é que fala? Assina o sininho, né? Curta a página, tá bom? São questões de matemática, língua portuguesa também, que eu trabalho, né, nos concursos. Ativa o sino, como é que é isso? Fala aí. Se inscreve no canal, é isso. Tá bom? Se inscreva, compartilha aí para aprendizado. Aqui eu vou colocar um atento, tá bom? Uma observação. Olha só, ele fala como um papagaio. Eu posso falar essa frase, não posso? Ele fala como um papagaio. E essa aqui é só a primeira parte do quadro, tá? Ele fala como um papagaio. Fala. Ele fala como um papagaio fala. Não posso colocar no final esse verbo ainda fala? Tá vendo? Ele fala como um papagaio. Parei a frase aqui, mas eu coloco aqui no final. Fala. Tá vendo? Não é conformativa? Não é conforme? Você entende que é conforme?
Ele fala Ele fala conforme o como? papagaio Esse como fala. está igual com conforme. Ele fala conforme o papagaio fala. Entende? Então vai ser o quê? Conforme. Não é isso? Como igual conforme. Eu estou já entrando em orações o quê? Adverbiais. Isso cai em prova direto. O certo seria botar o fala no final? É assim, enquadrar o fala. Ele fala como papagaio. Se eu conseguir colocar esse verbo aqui no final, conformativa. Esse como está na configuração Não, de mas conformativa. como assim botar no final? Não poderia botar do lado do papagaio? Então, esse fala não, aqui, sim. acabou a frase aqui. Na verdade, não teria mais quadro, né? Acabaria. A gente vai apagar e vai colocar mais exemplos aqui ali. Sim. Tá bom? Aqui é um resumão, tá? É um resumão para concurso. Para quem vai fazer, repito, para PNDS, PACEM, qual é a prova agora? Caixa Econômica Federal, SPSEX, EFON, quem está se preparando para o ano que vem já, né? Para a Colégio Naval, IPK, prova da ESA, EA, tudo. É Da só vir. PEMERG agora também. Qual? Da PEMERG. Da PEMERG, muito bom PEMERG. Guarda o SPAL também, né? Tem muitos, a gente não sabe como é que vai vir. Tu mandou até um PDF da EBAD de matemática. Tem várias questões, né? Galera, são várias questões, são vários bancos que a gente trabalha aqui no Tenaz, tá? Professor Eduardo, meu nome é Eduardo, tá? Já trabalho, já tem desde 2005, desde 2005. Então assim, pode cortar e falar, rapidão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? E é isso. Compartilha, curta, compartilha, estuda. E Deus abençoe, valeu galera, Dudu Aulas.